Mais 12 minutos você ouve o programa Insight pela sua Rádio Pelotense. Nós vamos passar para esse tema, né, que a gente tinha proposto na pergunta, mas se não há problema, né, nós podemos retomar qualquer situação que você tenha ouvido. Eu acho que a gente aprende com as pessoas. Né? Se você quer retomar alguma outra questão que eu tenha passado e podia ter me fixado mais, né? Para mim é uma colaboração, né? Para o programa também. Mas, Newton, essa questão disciplinatória, né? Moralista, quase todos nós somos. Ainda mais se nós pegarmos, né? Uma leitura cristã, né? Onde nós já nascemos de um pecado. Né? Nós nascemos de alguma coisa que não foi muitas vezes correta, né? Para muitos, né, Newton? Ou seja, condenamos a forma de fazer a reprodução. A história da humanidade foi feita a pauladas, Leandro, mas certamente não foi o que mais nos desenvolveu. Nós crescemos apesar das pauladas e não graças às pauladas. Existe uma diferença enorme entre acreditar que a repressão, que a severidade é formadora e educadora, e entender que as pessoas crescem apesar da severidade. Se nós pensarmos, por exemplo, na Idade Média, antes da Idade Média, na era grega e romana, houve grande crescimento da filosofia, a medicina, a cirurgia, a matemática, toda ela é anterior à Idade Média. Nós temos aí os romanos e os gregos, sobretudo, entre tantos outros povos, fazendo acrescentando grandes avanços, fazendo grandes avanços na história da humanidade. E entre esses pesquisadores, autores, pessoas inventoras da época, não havia uma preconização da paulada, da lança, da flecha, nem eram pessoas de guerra. Depois vem a Idade Média. Na Idade Média tudo para e volta à barbárie. Ninguém podia pensar cientificamente, todos os avanços que tivemos nas eras anteriores desapareceram, e foi um momento de escuridão na história da humanidade, e onde mais agressivos e violentos, severos e autoritários nós fomos, enquanto condutas e atitudes humanas, e não houve desenvolvimento, houve barbárie o tempo todo. Quando é que se instala o crescimento novamente? Com o Renascimento, depois da Idade Média, onde as pessoas voltaram a pensar cientificamente, voltaram a pensar, a matemática ressurge a arquitetura, ressurge a cirurgia, ressurge a filosofia, a medicina, todas as profissões. A liberdade de poder pensar. Então, a repressão, ela não nos leva ao crescimento. As pessoas crescem apesar da repressão e não graças a ela. Nós temos um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. O ouvinte pergunta se toda neurose tem uma origem externa ou se o indivíduo já tem predisposição interna. Não, todos nós temos predisposição interna. Dentro do desenvolvimento psicológico, nas diferentes etapas evolutivas do desenvolvimento do psiquismo humano, vão surgindo determinadas situações que fazem que mais tarde vão ser as preconizadoras, digamos assim, da neurose. Uma das mais importantes em termos de estrutura psíquica é a repressão, que nós falamos tantas vezes aqui. A repressão é um mecanismo de defesa, ela surge, ela existe sempre, desde que a pessoa nasce, mas fundamentalmente ela se manifesta de maneira mais intensa, considerando os autores mais modernos já, nós estamos fugindo um pouquinho de Freud, mas voltando a Freud, que foi o pai da psicanálise, que descreveu, digamos assim, a fisiologia e a anatomia do psiquismo humano, a repressão ela surge com mais intensidade, de forma mais veemente, por volta dos 3, 4 anos de idade, quando se dá a amnésia infantil. Então, todos nós, a partir dos 5, 6 anos de idade, temos lembranças da nossa história.
o qual não significa dizer que nós não tenhamos vivido, mas nenhum de nós lembra a vida intrauterina, nenhum de nós lembra o parto, o próprio parto, nenhum de nós lembra os 2 primeiros anos de vida, eventualmente alguma que outra coisa, que até pode ser discutido se é uma lembrança verdadeira ou se é uma lembrança encobridora de algo que foi formalizado na vida adulta. E que aparece como se fosse uma lembrança infantil, está dentro do capítulo das lembranças encobridoras. De qualquer maneira, a repressão lá por volta dos 3, 4 anos de idade se instala, é a chamada repressão primária, e faz com que se escinda o psiquismo humano. A partir dali se cria se levanta uma muralha, e tudo aquilo que passa a ser conflitivo para o ego desse psiquismo é jogado atrás dessa muralha, ou seja, cai dentro do chamado inconsciente reprimido. Aí surge a repressão por primeira vez. A repressão é o principal mecanismo neurotizante. Por que ele é neurotizante? Porque a partir daí nós não temos acesso à liberdade de acessarmos todas as coisas da nossa vida. E secundariamente, ao longo da vida adulta, tudo aquilo que for parecido ou semelhante àquilo que foi primariamente reprimido é secundariamente reprimido também. Então, tudo que se assemelhar àquilo que foi reprimido por volta dos 3, 4 anos de idade, vai ser secundariamente reprimido. Por exemplo, a construção da casa. Se o indivíduo tem dentro do seu inconsciente reprimido, porque a repressão jogou para dentro determinados conteúdos que foram conflitivos com relação ao corpo, ou a sexualidade do corpo, as vivências dele, por exemplo, tendo prazer mamando no corpo da mãe. E depois, nós estamos dizendo que a construção da casa, resgatando os blocos anteriores, que a construção da casa vai mobilizar a construção do próprio corpo e dos momentos de prazer no próprio corpo após o nascimento, e agora nós estamos colocando um outro condimento. Construir novamente a casa é reviver esses prazeres que foram proibidos, criticados e sentenciados e reprimidos porque despertaram certo mal-estar em algum momento, como toda a sexualidade infantil. Isso, então, vai fazer com que, secundariamente, nós tenhamos que reprimir os prazeres de construir uma casa porque mobiliza os prazeres, por exemplo, de mamar no corpo da mãe, ou de nos roçarmos no corpo da mãe, ou sermos cuidados pela mãe ou pelo pai. Então aí nós temos os ingredientes da confusão. Então, aquilo que foi primariamente reprimido vai ser secundariamente reprimido se estiver associado na nossa cabeça, se estabelecer um link ou uma ponte entre causa e efeito. Então, aí nós temos agora, Newton, um sintoma neurótico, aí surge a neurose. Quando a gente está dentro, como feto, a tua linguagem não é verbal. Né? Sim. Quando você tem uma pequena linguagem verbal, no caso até o esquecimento, né? Você ainda fica com algumas nuances de lembrança daquele período. Sim. Mas que o teu cérebro não permite tu lembrar. Sim. Então, quer dizer, tu mesmo é o teu algoz. Sim. A tua disciplina é tu mesmo. Né? O psiquismo humano não é perfeito, ele é como um fígado, um coração, ele foi feito desse jeito, porque a história da humanidade permitiu que assim fosse, mas ele foi feito do jeito que deu, não é do jeito ideal ou ótimo. Sim, mas de qualquer maneira, quer dizer, o ser humano, ele é fruto da repressão. Bom, aí nós voltamos à pré-história. Alguns autores, e Freud em especial, defendia a ideia de que a repressão tinha sido o grande diferencial entre os pré-humanos e os humanos. A civilização surgia a partir, de alguma forma, o homem civilizado surgia a partir da repressão. Então, o homem não civilizado seria o pré-humano e o homem civilizado seria o humano. Aí teríamos um marco, psicanaliticamente falando, entre pré-humanidade e humanidade. Então, para Freud, a instalação da repressão era o marco que fazia com que as pessoas se transformassem de pré-humanos em humanos. O que seria a repressão? Seria o primeiro código de leis que surgia num grupo primitivo. Suponhamos que num determinado grupo, e nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso, mas só para dar sequência ao pensamento, que vai ficar legal. Em determinado grupo, todo mundo brigava pelas mulheres, todo mundo ficava com todas as mulheres, se matavam a paulada e pedrada, porque um queria a mulher do outro, e transava pai com filho, mãe com filho, irmã com irmão, e uma desordem horrorosa. Até que em determinado momento alguém diz, pessoal, olha aqui, vamos fazer o seguinte, vamos nos organizar. Tem tantas mulheres, nós somos tantos, somos aqui todos no mesmo lugar e nós matamos por causa dessas mulheres. Vamos organizar. Cada um fica com uma mulher, então. Vamos estabelecer um código de lei. Surge um primeiro código de leis. Vamos fazer o seguinte, pai e filha não podem ficarem juntos.
irmão e irmã não pode ficar juntos, porque gera muito mal-estar, gera muita confusão no nosso grupo. Nós matamos aqui os irmãos, nós matamos por causa das irmãs. Vamos fazer o seguinte, tem mulheres que não são irmãs, então nós vamos ficar com as mulheres que não são irmãs, vamos tomar um pouquinho de distância, os pais não vão ficar com as filhas, nós vamos poder ficar com as filhas dos outros membros do grupo, que não são parentes diretamente de sangue, e assim nós organizamos um pouco aqui, paramos de nos matar por causa das mulheres. Claro que eu estou fazendo um teatrinho para as pessoas nos entenderem em casa, isso não deve ter sido assim, deve ter levado alguns milhões ou milhares de anos. Milhares de anos para que essas coisas fossem colocadas desse jeito. Com isso, surge a repressão por primeira vez, porque surge o tabu do incesto. A proibição ao incesto, que é a repressão. A primeira grande repressão é o tabu do incesto. Pessoas do mesmo sangue próximas não podem transar, não podem ter filhos, não podem casar, que permanece até hoje. Consequentemente, a partir daí surgiu o horror ao incesto. Por isso, qualquer pessoa que pensa em transar com a irmã, ou o pai que pensa em transar com a filha e vice-versa, tem um sentimento de horror dentro de si. Por quê? Porque está quebrando um tabu, uma proibição que é milenar dentro da nossa sociedade. Para Freud, aí surge a civilização. As pessoas passaram a ser civilizadas a partir do momento que conseguiram se organizar socialmente. Então, a repressão faz parte do psiquismo humano. Ela foi internalizada como uma variável do psiquismo humano. E todos nós já nascemos com horror ao incesto. Sim. Agora, como nós vamos resolver isso se nós estamos mamando no corpo da própria mãe, por exemplo? Isso não é o incesto? Então, psicamente, do ponto de vista evolutivo, durante um tempo isso é permitido, não gera grande conflito. Mas quando chega lá por volta dos 3, 4 anos de idade, a criança começa a sentir a sensação de horror, de mal-estar. E aí surge a repressão, que nós estamos chamando de primária. Certo. Então, como aquilo gera mal-estar, o psiquismo dela, no caso específico, o ego não pode ter contato com aquilo. Sim. Então ele joga aquilo para o inconsciente, no qual ele se livra do mal-estar. Essa repressão são os primeiros códigos, os primeiros regulamentos. Sim. Né? Que você vai ter que seguir. Então, todos nós já nascemos neuróticos, se olharmos por esse lado. Ou pelo menos com a possibilidade de, nos próximos 1, 2, 3 anos, sermos neuróticos. Quando se instala a repressão. Diz, não, isso não pode. Estás mamando na tua mãe, que horror. Estás te excitando com a tua mãe, que horror. Os gurizinhos pequenininhos, de 6 meses, 9 meses. É melhor esquecer. Que tem até ereção mamando com a mãe. Existe, já está filmado, fotografado, descrito o movimento de coito das crianças pequenininhas mamando no seio da mãe. Porque se excitam sexualmente, e essa é a sexualidade infantil, né? A sexualidade adulta, que não tem nada que ver uma coisa com a outra, são diferentes momentos evolutivos, e aí a mãe se horroriza com aquilo e corta o leite, ou corta a amamentação. Não, comigo eu estou fora, eu não vou mais participar disso, isso aqui é um horror. Voltamos ao mundo primitivo, horror ao incesto. Ou a criança pequenininha que rechaça o leite da mãe, vira o rostinho para o lado, regurgita, vomita, não quer, chora, parece que está vendo o diabo na frente, porque dentro dele já começou a repressão, dizer, não, isso não pode, como é que tu vai fazer isso? Que horror, estás cometendo prazer com a tua mãe? Quando é absolutamente normal dentro desse contexto. Então, esse é o mecanismo de repressão já funcionando. E que é neurotizante, porque começa a deformar, criar deformações na cabeça da criança e depois fazer a mãe reviver a sua própria amamentação, aleitamento e os horrores que foram surgindo enquanto ela era bebê também dentro dela com relação a isso. Então, uma coisa vai puxando a outra. Sim, mas o fato dela não aceitar, ela já tem plena consciência. Mas também nela influencia aquilo que ela esqueceu ao longo da... Então, são vivências pré-verbais. Das pré-verbais, exatamente. Nós não temos palavras para expressar isso. Nós sentimos uma sensação de mal-estar, de rechaço. Porque a rigor isso é natural, né? Na natureza do ser, não vai... Né? O amor é natural. É uma relação amorosa, uma relação de amor, e é o que vai permitir a sobrevivência da espécie, que entre as mães, inicialmente, depois os pais, e os filhos, existe uma relação de amor tão grande o suficiente como para poder levar adiante aquela cria. Isso é o que faz a espécie sobreviver e ir passando de uma geração para outra. É a relação de amor que se instala. Então, mas em algum momento essa relação, curiosamente, essa relação de amor passa a ser mal vista. Então as pessoas têm que se afastarem. Newton, em outras espécies, né, o incesto, né, ele talvez até instintivamente outras espécies não permitem. Né? Em outras espécies não há tanta essa permissão também. E não há códigos. Né?
mas há instinto. Parece, Bernardo? Eu não conheço nenhuma espécie animal, de repente tu pode me ajudar, que não exista o incesto. De repente existe, mas nos animais que eu conheço, todos eles têm incesto, nas ovelhas, mas, no gado. por exemplo, o animal, vamos pegar, no caso, uma manada, né, de cavalos. Né? Quem determina muitas vezes é a fêmea mais velha. Né? Mas se tiver só um garanhão vai cobrir. Mas se tiver só um garanhão, todos vão ser cobertos por aquilo, para manter o gene daquele. Sim, e aí tem o incesto. Inclusive, algumas pessoas defendem a ideia de que se tem algum gene interessante em algum animal, o incesto é interessante para reproduzir ou repicar aquele gene. Aquele gene. Com incesto. Então, até onde eu tenho entendido, a única espécie que tem a proibição ao incesto é a espécie humana, como algo de mal-estar. Sim. Mal-estar humano. Sim, mas aí código. Né? Inicialmente, mas é um código internalizado, que se dá a nível totalmente espontâneo, absolutamente vivencial. O interessante, Newton, que os libaneses, né, chamam tudo de primo, né? Sim. Porque lá não tinha a distância, talvez, né? E eram muito endógenos, né? Sim. Ou seja, eles tinham que ter relações entre parentes, primos. Sim, primos e irmãos. Porque não tinha outras relações. É verdade. Por isso que todo mundo é primo. Todo mundo é primo. Todo é primo. É verdade, mas em algumas sociedades, se tu buscares do ponto de vista antropológico, da antropologia cultural, em algumas sociedades existe a permissão que até irmãos possam ter relacionamento, transar entre si. Em algumas sociedades mais primitivas. Mas a proibição ao incesto se dá com um deslocamento. O tio não pode transar com a sobrinha, por exemplo. Em algumas tribos, os irmãos podem casarem entre si, mas o tio não pode casar com a sobrinha. Ou seja, por alguma razão, aquele código de leis foi deslocado para uma geração, para uma linhagem, digamos assim, secundária, e a linhagem primária ficou permitida. Mas não existe, até onde se sabe, não existe uma só sociedade que não exista a proibição ao incesto. Ela pode estar deslocada para uma linhagem secundária, mas jamais ausente. Em todos os nossos índios, em todos os grupos que foram examinados até a atualidade, até onde eu sei, não existe nenhum achado que não tivesse a proibição ao incesto, por mais primitivo que fosse. Obrigado, Newton, pela participação ou pelo programa. Assim nós estamos concluindo a edição de hoje. Um bom fim de semana para quem fica por aqui. Vem aí o Sérgio Cabral e nós voltamos na próxima semana. Até lá.